Paz do Senhor. Eu quero declarar para você que está passando por momentos de batalha, de lutas, adversidades, momentos de aflições, momentos de levantes contra a sua vida, uma palavra que vai alimentar a sua fé, vai fortalecer a tua fé em nome do Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E você confessando-a e declarando ela na sua vida, e através da oração e da comunhão, o Espírito de Deus agirá em sua vida. O Senhor Jesus Cristo pelejará pela sua vida e você terá vitória, vencerá este mal, essas aflições, a adversidade e cantará o cântico da vitória. Essa palavra que eu quero ministrar para você se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 7, do versículo 7 em diante, diz assim: ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que mamava e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas. Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém. Se você ler o contexto, o povo de Israel estava sendo afligido, atacado, despojado, espoliado pelos filisteus, dos seus inimigos, que tinha grandes guerreiros, gigantes no meio deles, tinha armaduras, armas, equipamentos mais poderosos, e eles vinham e saqueavam o povo de Israel, as suas plantações, suas ovelhas, os seus gados, destruiu as suas famílias, e aquilo estava gerando aflição, tormenta, tristeza, angústia em Israel. Aí o povo de Israel receberam a arca de volta novamente e começaram a clamar, a buscar ao Senhor, a se colocar na presença de Deus. E Samuel, o líder, o grande profeta, que também era juiz, chamou eles para que eles fossem até ali Mispa, se reunissem na presença do Senhor, com jejum, com oração e clamor, para que o Senhor agisse na vida deles, restaurasse novamente a paz, livrasse ele das mãos dos inimigos e trouxesse novamente a bênção. Sabe o que aconteceu? Aí entra no texto que eu acabei de ler para você. Os inimigos ficaram sabendo e reuniram os seus príncipes para vir guerrear, lutar contra Israel e impedir que aquela reunião, que aquele propósito, aquela intenção do povo de Deus se concretizasse. E o que aconteceu? Nós lemos aqui que quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. As aflições, as lutas, as adversidades, os levantes, muitas vezes vem contra a nossa vida quando nós colocamos no nosso coração de buscar a Deus e nos colocar na presença de Deus, de ser um servo mais atuante, operante, e estar servindo na casa do Senhor com toda a nossa força, nosso entendimento, com os nossos recursos, de sermos uma bênção nas mãos do Senhor e uma bênção na igreja. E quando você coloca isso no seu coração e começa a praticar, a realizar, o inimigo se levanta contra a sua vida, ele vem com toda a investida para te fazer você parar, desistir, desanimar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, não pare, levanta a tua cabeça, insiste e persista, e tome posse a partir de hoje, através dessa palavra do Ebenezer, da ajuda, da força, do auxílio, da grandeza e da majestade do Deus que você crê. E aqui nos diz que os filhos de Israel chegaram a Samuel e falaram: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. O clamor, a oração, a súplica, a fé
clamar ao Senhor Deus para que nos livre. Não tente se livrar, não tente vencer com as tuas forças, a tua sabedoria e as tuas estratégias, porque muitas vezes o inimigo pode soprar estratégias e forças e ideias na sua cabeça, e você vai praticar, vai se complicar mais. Mas clame ao Senhor, busque ao Senhor, invoque o nome do Senhor, entre em oração e súplica perante Deus, porque Deus tem o poder de livrar, Deus tem o poder de dar a vitória, Deus tem o poder de mudar a circunstância, de remover o cativeiro e agir. É aquilo que eles pediram para Samuel fazer, faça em sua vida. E como eles se uniram a Samuel, o homem de Deus, o ungido do Senhor, se una também ao ungido do Senhor, ao pastor, aquele que apacenta a sua vida, e juntos, se dois ligar na terra, será ligado no céu. Tiago fala que a oração do justo pode muito em seu efeito. Imagine você, ungido de Deus, orando, grandes coisas vão acontecer, se realizar. Clame ao Senhor, busque, creia no poder da oração, na ação da oração, e você verá o livramento. Depois diz aqui: então tomou Samuel um cordeiro que mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Outro segredo, que a presença de Jesus Cristo, o Evangelho, possa estar na tua vida. Aqui ele pegou um cordeiro que mamava e sacrificou ao Senhor. Nós não precisamos mais de cordeiro, porque o nosso cordeiro foi oferecido no Calvário, e ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou o sangue, que nos lavou, nos purificou de todo o pecado, que desfaz toda a legalidade do inimigo nas nossas vidas, que nos reconciliou com Deus e que nos trouxe o Espírito Santo, uma nova natureza, e nos tornou herdeiro de Deus. Então toda oração e clamor tem que estar debaixo da realização do Evangelho, do sacrifício de Jesus Cristo, do viver plenamente com Jesus Cristo. Não adianta nada você querer bênção, vitória, se não quiser compromisso com Jesus Cristo. Não adianta nada você querer que Deus age em sua vida, se você não estabelecer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Estabeleça uma aliança com Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Ele vai entrar em sua vida, vai transformar a sua vida. Você vai nascer de novo. Será uma nova criatura. Se tornará filho de Deus, herdeiro de Deus. E se prepare. Ele vai agir em sua vida. Ele vai operar em sua vida, ele vai começar a te dar vitória, ele vai começar a fazer coisas grandes e tremendas, mas primeiro clame, esteja debaixo do Evangelho da aliança. E aí vem outro fato: clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Depois do sacrifício do cordeiro, ele clamou e teve resposta. Jesus falou: tudo que pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até agora nada pedis. Pedi e receberei, e a vossa alegria será completa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não significa somente usar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas estar na posição, ligado e unido ao Senhor Jesus Cristo, que a tua oração é semelhante à oração de Jesus, porque o Espírito Santo que está contigo vai te ajudar com clamor, com gemido de inspiração, e na unidade do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ouve e responde. E aí você vai começar a ver a vitória, vai começar a ver as coisas mudarem, se transformarem. Por quê? Porque você está seguindo os passos ensinados pela palavra. A tua fé está recebendo a palavra de Deus, está crescendo, se fortalecendo, sendo aperfeiçoado, e o teu caminhar, o teu agir vai ser em conformidade à revelação de Deus na palavra. Resultado: resposta de Deus, ação de Deus. Olha só. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o seu culto, a sua adoração, a sua comunhão com Deus, se você vê aqui, ó, em Êxodo, capítulo de número 29, Deus faz uma promessa maravilhosa ao povo de Israel sobre o holocausto. Ele fala que o holocausto tinha que ser de manhã e à tarde. 29, 42, Deus diz: esse será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e a seus filhos, para que me administre o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão, revelação, que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.
Você deseja isso para a sua vida? Então siga os passos do Senhor, siga o que está dirigido, mostrado e revelado na palavra de Deus. Enquanto Samuel oferecia o seu holocausto, o que aconteceu? Os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Os filisteus chegaram, entraram no território onde o povo estava. Eles estavam armados com carros, cavalos, armadores, e o povo de Israel estava armado com a armadura de Deus, estava exercendo a fé, estava tomando posse do poder da virtude, conforme o plano revelado de Deus, e Deus age. Deus ouve e responde, diz assim, ó: mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel saindo de Mispa perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betel. Deus agiu, Deus deu uma trovoada, deu um trovão tão alto que eles ficaram aterrorizados, derrotados, foram perseguidos, derrotados, e os filhos de Israel os subjugaram. Por quê? Porque eles entraram na direção, na orientação e na confirmação da palavra de Deus. Primeiro, clamaram ao Senhor. Segundo, buscaram o homem de Deus e passaram a andar com ele, juntamente com ele, no mesma fé, na mesma comunhão. Terceiro, usar o cordeiro, o sacrifício, que é o evangelho, a aliança com Jesus Cristo, a participação de Jesus Cristo em nossa vida. Quarto, clamaram debaixo do sacrifício do cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela oração da fé na unção do Espírito Santo. Quinto, tiveram a resposta de Deus. Sexto, Deus agiu e começou a dar vitória. Eles começaram a vencer, a derrotar os inimigos, a perseguir os inimigos e a avançar sobre os inimigos com vitória, com a ação de Deus. E nos diz assim, eu vou pular no versículo, depois eu volto, que é o 13, eu vou pular o 12. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, restituição. Desde Ecrom até Gade, até os territórios delas, Israel arrebatou das mãos dos filisteus aquilo que foi roubado, foi restituído, restaurado novamente. E houve paz entre Israel e os amorreus. Veio a paz, veio a bênção, veio a plenitude, a completude. Eles foram abatidos, derrotados. Eles foram subjugados. A mão do Senhor foi contra eles todos os dias da vida deles. E outra coisa que você pode ver aqui, é aquilo que eles tinham levado, roubado e tirado do povo de Israel foi conquistado. Novos territórios, novas cidades habitadas, edificadas e construídas. O Senhor, quando o homem e a mulher se voltam ao Senhor, buscam ao Senhor, crê nele e toma posse da plenitude do Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus restaura, Deus age, Deus opera, Deus faz maravilhas, Deus faz coisas grandes e preciosas, o inimigo é derrotado, os problemas são vencidos, e a nova fase de alegria, paz, restauração, restituição, isso gera um marco na vida, isso gera um símbolo na vida, um sinal da vida, da ação de Deus, que é o versículo 12 que eu pulei, diz assim: então, tomou Samuel uma pedra é Jesus, ele tomou, abraçou e sinalizou, dizendo, e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tomou posse daquela pedra, marcou ali, falou, aqui nos ajudou o Senhor. Jesus, a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê jamais será confundido. Ele vai ser a marca, o sinal, a morada, a habitação, a tua vitória, e o símbolo, e o poder, e a realidade da ajuda, do socorro, da operação e manifestação de Deus na sua vida. É isso que você está precisando, do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Cordeiro de Deus, e da tua comunhão com Deus, o teu buscar a Deus, e Deus vai responder, Deus vai agir, Deus vai se mover, e todo o mal, todo o levante do inimigo, toda afronta, toda investida de Satanás, e seja de quem for contra a sua vida, vai ser abatido, vai cair por terra, e você vai ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que você perdeu, aquilo que tiraram da sua vida, aquilo que roubaram, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, se você estiver ligado e firmado na pedra eleita e preciosa que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está vendo essa palavra? Tome posse dessa palavra de fé, seja abençoado, tenha vitória, pare de sofrer, pare de viver como você está vivendo, pare de levar esse sofrimento, essa circunstância, até onde? É o momento da vitória, é o momento de você mudar a sua situação, é o momento de você dizer um basta, correr ao Senhor Jesus Cristo, tomar posse da bênção e manifestar a glória dele em sua vida. E para terminar, quero ler um texto, em Atos capítulo 3, eu vou usar como texto final, para que você tome posse na sua vida.
que diz assim, ó, Atos 3, 19, 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, o Cordeiro, o sacrifício, o nosso holocausto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Restauração. Dos quais falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro os enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, ao desviar cada um das suas maldades. Tome posse dessa bênção. Tome posse dessa palavra. Volta ao Senhor Jesus Cristo. Receba novamente a sua reconciliação com Deus por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que Ele escreva novamente o seu nome no livro da vida. Que o teu coração possa ser aberto para você ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo possa agir e mover em sua vida. E você vai clamar, e o Senhor vai ouvir, e vai trovejar do alto dos céus. E todo mal, todo pecado, todo vício, toda afronta de Satanás será desfeita em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E aquilo que te foi roubado, seja a família, seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja na sua vida, aquilo que te foi roubado, que o inimigo levou e que destruiu e procurou desfazer totalmente a sua vida, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, Deus vai renovar e edificar pelo poder do Evangelho atuante e operante na sua vida. Mas para que isso se concretize plenamente, esteja alicerçado, edificado e fundamentado na pedra angular eleita e preciosa que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e declare, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus tem operado e manifestado a sua realidade, tem cumprido as suas promessas e tem confirmado o que está escrito na palavra. Essa é a bênção da palavra da fé que está sendo liberada sobre a sua vida. Tome posse, creia nela com o coração, confesse ela aos teus lábios para a tua salvação e deixe o Senhor agir e operar, e a partir de hoje seja mais do que vencedor. Vença, triunfe, caminhe na fé e tome posse dessa bênção. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre os teus inimigos. Esteja o poder de Deus quebrando e anulando todas as coisas. E que você possa viver uma nova história, uma nova fase em o nome do Senhor Jesus Cristo. Continue vendo os vídeos desse canal. Continue recebendo palavra de fé, bênção e vitória na sua vida. Se inscreva, compartilhe e o Senhor será contigo e te abençoará. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ebenezer para você. Ebenezer, a ajuda da presença e do poder de Deus em tudo, em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.